Como é do conhecimento da maioria dos irmãos que acompanham a nossa igreja, que acompanham o nosso culto, hoje nossa leitura é no texto do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, seguindo os versículos na nossa ordem. Pela manhã tivemos uma exposição sobre a centralidade da palavra de Deus no ministério de Cristo e apontando que essa deve ser também deve acontecer o mesmo com a igreja, que deve ter a palavra na centralidade das suas atividades em geral, no mundo em que questiona a verdade, mas a verdade de Deus, ela permanece para sempre. Céus e terras podem passar, conceitos, ideologias passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é nessa confiança que nós vamos ler os versículos que se seguem, sabendo que foi dado pelo Espírito Santo através do evangelista João Marcos, Então, Marcos, capítulo 2, a partir do verso 2, nós lemos o seguinte, diz o texto: E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Amém. Em 2010 foi promulgada a emenda constitucional 66, quer dizer, em 2010 já faz 12 anos. E essa emenda constitucional, número 66, ela facilitou o processo de divórcio no Brasil. Na verdade, hoje é mais fácil se divorciar do que se casar no país. Quase que eu não me caso. Porque o que aconteceu? A gente deu entrada nos documentos e existem algumas exigências. Dentre elas, você tem que pegar no cartório ali um documento, levar para a cidade que você mora, tem que ficar ali publicado durante um mês. E o caso é que me deram esse documento, eu joguei no porta-luva do carro e esqueci. E aí, pela misericórdia e graça de Deus, aos 45 do segundo tempo, eu ainda consegui lembrar dessa questão, e aí deu tempo, e a gente conseguiu se casar, eu e a Fernanda. No entanto, com isso, na verdade, esse exemplo nos mostra que, às vezes, ou no contexto do que tange a exigências legais, hoje é mais difícil casar do que descasar. Descasar, em termos de exigências legais, cartoriais, está muito mais fácil. E sabemos, irmãos que enfrentam inúmeras dificuldades para conseguir se casar. Eu contei aqui o que aconteceu comigo, mas a gente sabe que entre nós mesmos, irmãos, às vezes correm atrás, estão tentando ajeitar, resolver situações, mas tem esses empecilhos burocráticos. Ao contrário disso, como eu falei, divorciar é muito simples e se faz com facilidade. Em 2011, que foi o ano seguinte após essa emenda constitucional 66, que eu mencionei, o Brasil batia o recorde no número de divórcios com um aumento de 45% em relação ao ano anterior. Quer dizer, em 2010 foi aprovada a emenda constitucional, foi promulgada, e aí no ano seguinte, 2011, houve um aumento de quase 50%. E de lá para cá, irmãos, pouca coisa mudou, pois o primeiro semestre de 2021, desse ano que terminou, no primeiro semestre de 2021, representou um novo recorde para o país. Quase 40 mil divórcios só na primeira metade do ano de 2021.
quase 40 mil divórcios. O texto bíblico que a gente acabou de ler fala exatamente sobre esse assunto. Os fariseus quiseram constranger o Senhor com uma pergunta a respeito desse tema, do divórcio. E é exatamente por esse motivo que eu propus como tema da nossa exposição bíblica, divórcio e casamento. Dentro de uma lógica, seria mais natural a gente falar de casamento e divórcio. Afinal de contas, o divórcio acontece a partir da existência do casamento. Mas eu quis obedecer aqui a ordem dos assuntos conforme eles aparecem nesse texto aqui de Marcos, capítulo 10, verso 2 a 12. Primeiro, Jesus é questionado acerca do divórcio para que ele então fale sobre casamento. É interessante que, embora os fariseus estejam interessados em saber sobre divórcio, nas respostas que Jesus trouxe, ele abriu uma clareira para que a gente pudesse compreender, como eu disse, os propósitos de Deus em relação ao casamento. O tema, como eu disse, é divórcio e casamento. Mas vamos ao texto, vamos entender melhor o que se passa aqui nessa narrativa que nos foi trazida pelo evangelista Marcos. No verso 2, nós temos a pergunta feita pelos fariseus, esses líderes religiosos enciumados, que fazem uma pergunta bem desonesta para Cristo. Veja a pergunta: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Interessante que o evangelista Marcos diz que o objetivo dessa pergunta, que eu chamei, que eu classifiquei aqui como desonesta, era o quê? Ele diz aí, os fariseus o experimentaram. O termo grego aqui, na língua original, que foi escrito no Novo Testamento, em grego, ele pode ser traduzido também como seduzir, testar, investigar. Esse termo, essa maneira como Marcos nos narra o fato, revela uma intencionalidade desvirtuada dos fariseus em relação a essa pergunta que eles estavam fazendo. Por quê? Que intencionalidade desvirtuada é essa? Por que eles estavam experimentando? Aonde eles queriam chegar, meus irmãos? É importante lembrar que recentemente havia acontecido uma tragédia na região da Judéia por causa desse tema. A questão era polêmica. Apareceu um profeta pregando no deserto chamado João Batista, que havia sido condenado à morte exatamente por posicionar-se a respeito desse assunto, denunciando o caso de Herodias, uma mulher da nobreza do Império Romano que deixou o seu marido e se juntou ao seu cunhado. Ela abandonou um irmão e se envolveu com o outro. Houve um relacionamento ali que provavelmente pode até, e tudo indica, dentro do pluralismo cultural do Império Romano e a maneira como eles se relacionavam, tudo indica que ela começou um relacionamento com o cunhado e deixou então o seu marido e se envolveu com o cunhado, e o João Batista denuncia esse tipo de vida, esse tipo de prática, dizendo que isso não é do agrado de Deus à luz do que Deus revela na sua palavra, no Antigo Testamento. E isso trouxe ou levou o João Batista à morte. Então, quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam sobre esse tema, eles têm uma intencionalidade, que Jesus se posicione publicamente, e eles querem que esse posicionamento talvez possa ser representado por um comprometimento com as autoridades daquele tempo, com o governador, o tetrarca, governador daquela quarta parte da região da Judéia ali, que era o Herodes Antipas. Então, eles queriam que esse posicionamento público de Jesus pudesse, quem sabe, colocá-lo numa situação constrangedora com as autoridades da época, como aconteceu com João Batista. E aí a gente tem a resposta de Jesus, que está no versículo de número 3. Jesus respondeu para eles. É muito interessante essa característica que Jesus tinha de responder uma pergunta com outra pergunta. Jesus faz isso com frequência, porque aqui eles fazem a pergunta, no verso 2, é lícito ao marido repudiar sua mulher? E Jesus responde com uma pergunta: o que vos ordenou Moisés? O que Moisés ordenou?
Quando Jesus fazia isso, ele qualificava o debate. Em que sentido? Antes de ter as respostas, é preciso aprender a fazer as perguntas certas. E Jesus, então, conduz os fariseus à pergunta adequada, à pergunta central. Ao invés de perguntar sobre divórcio, aqueles homens não deveriam estar interessados em divórcio. Eles deveriam estar interessados na beleza e no significado do casamento, dos seus próprios casamentos. Porque se eles perguntam sobre divórcio, isso revela não só uma intencionalidade de constranger Jesus, mas intencionalidade do próprio coração deles. Em que sentido? Por que eles estão interessados em saber se é lícito ao marido repudiar a mulher? O que eles querem fazer? Evidentemente que eles querem tacar o pé na bunda das suas próprias esposas e, quer dizer, trocar como é que é a história aí? Trocar a de 40 por duas de 20? Esse é a maneira popular como se trata dessas questões. Então, eles querem deixar suas próprias esposas e se envolver com outras mulheres. E aí, Jesus mostra que, na verdade, como o coração deles é impuro, como o coração deles está doente, como que o coração do problema é o problema do coração. E isso Jesus vai deixar ainda mais claro à medida que ele vai trazendo esclarecimentos sobre o assunto. Como é que eles poderiam tratar sobre o divórcio sem entender verdadeiramente o significado que Deus deu para o casamento? Na verdade, o interesse deles por isso, por poder repudiar a mulher, porque eles não sabem, porque eles não entendem, porque eles não sabem o que Deus ordenou. E o que Deus ordenou, ele fez por meio de Moisés. E por isso que Jesus diz, o que Deus ordenou? Vai ler a Bíblia. A pergunta que Jesus faz àqueles fariseus nos indica a fonte que deve ser tomada para as decisões que a gente tem que se posicionar na vida, as decisões que a gente tem que tomar na vida. A fonte qual é? Qual é o princípio, né, que emana da fonte em relação a esse assunto? Ao perguntar o que ordenou Moisés nos tempos de Jesus, era o mesmo que perguntar o que a Bíblia ensina sobre isso. Por quê? Porque Moisés era aquele profeta que Deus trouxe a sua vontade revelada através da lei. O que era a lei? Os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, Gênesis até Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, é como se Jesus respondesse para aqueles fariseus que estão interessados em divórcio. Eu posso largar da minha esposa? O que a Bíblia fala? É como se Jesus dissesse isso. E aí, o que a Bíblia ensina sobre isso? O que está no Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei? A esse ponto da nossa abordagem, é preciso que os irmãos que estão aqui comigo, nesse lugar de adoração, e aqueles que assistem também ao culto de suas casas, é importante que até esse ponto a gente já internalize esse princípio. Qual que é o princípio? A resposta para as nossas decisões na vida tem que vir da onde? Segundo o Senhor Jesus, da Escritura, de Deus, da Palavra de Deus. Então, todas as decisões da nossa vida devem ser orientadas pela Escritura. Jesus nos mostra qual a referência. Você está em dúvida em relação a alguma questão? O que a Bíblia diz sobre isso? E aí, no verso 4, nós vamos ter a resposta dos fariseus. E os fariseus, então, respondem no verso 4 que Moisés, o quê? Permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Do que eles estão falando? Eles estão falando de um dos textos que foi lido nesse culto. Qual texto? Deuteronômio, capítulo 24, versos de 1 a 4, que Moisés dá algumas orientações a respeito do que deveria ser feito quando um homem abandonasse sua mulher, quando um homem repudiasse a sua mulher, quando um homem se divorciasse. Só que a gente tem um problema aqui, porque a pergunta de Jesus não foi aquilo que os fariseus responderam. Jesus perguntou o que para eles? Qual que é a pergunta de Jesus para os fariseus? Está aí no verso 3. Qual que é a pergunta? O que vos ordenou Moisés? A pergunta é, o que foi ordenado? Qual que é a resposta dos fariseus? Os fariseus, na verdade, não se referem à ordenança deixada por Moisés. Eles se referem a uma prescrição civil de caráter administrativo. O que significa isso? Meus irmãos,
Quando Jesus fala de ordenança, tem a ver com a lei moral absoluta e irrevogável. Quando os fariseus respondem sobre a prescrição de Deuteronômio 24, de 1 a 4, eles estão se referindo a uma lei civil que era contextual e provisória. E é isso que Jesus vai esclarecer nos versículos que se seguem, especialmente aí dos versos 5 a 9, e eu também vou ajudar os irmãos a entender essa diferença entre o que Moisés ordenou e o que Moisés prescreveu. A resposta de Jesus para a pergunta que ele tinha feito aos fariseus é o que Moisés ordenou. E o que Moisés ordenou? Meus irmãos, no verso 5, Jesus vem deixar claro que a descrição de Deuteronômio 24, de 1 a 4, a qual se reportaram os fariseus, não tinha a ver com os planos de Deus, e sim com os planos humanos. Veja o verso de número 5. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Jesus diz que isso foi permitido por causa do quê? Da dureza do coração humano. Uma vez que o coração humano é suficientemente duro ao ponto de não poder perdoar, de não conseguir perdoar, a ponto de não se quebrantar em função do outro, uma vez que o coração humano é cheio de egoísmo e interesse próprio, algo que tinha que ser feito para evitar males maiores diante dessa triste realidade do coração humano, quer dizer, era administrar essa situação. E Moisés, então, prescreve algumas questões que precisam ser observadas em caso de divórcio. Meus irmãos, imagine a situação de uma mulher repudiada em um contexto patriarcal dos dias do Antigo Testamento. Imagine só. O contexto é patriarcal, quem trabalha são os homens, quem tem renda são os homens. Então, se um homem deixa uma mulher, se um homem abandona uma mulher, o que acontece? Ela não é mais virgem. Como é que ela vai retomar, como é que ela vai viver a vida dela, sendo que o fato que ela não é mais virgem, quer dizer, é uma mulher desonrada naquele contexto. É uma mulher que não tem honra, porque o costume, a cultura dos dias do Antigo Testamento é que as mulheres fossem desposadas virgens, que elas casassem virgens. E se tem uma mulher ali que não é mais virgem, o que se explica isso? Então Moisés está dizendo assim, olha, quando um homem abandonar sua mulher, repudiar sua mulher, ele tem a obrigação de fazer um documento que garante a segurança dela. É uma administração da situação para que essas mulheres pudessem retomar a vida delas com um documento que elas pudessem provar, olha aqui, eu fui abandonada, eu fui repudiada. Ou seja, não é um problema de honra dela, é um problema de desprezo do outro. E elas, então, não estariam à mercê das situações, à mercê dos perigos que isso poderia envolver na cultura do Antigo Testamento. Mas percebam que com essas palavras, Jesus nos deixa muito claro que divórcio não vem de Deus. Com essas palavras do verso 5, ele mostra que o divórcio vem do egoísmo humano. Poucos dias antes desse episódio, Jesus já havia desnudado o ser humano. Lá no capítulo 7 do mesmo evangelho, se você quiser voltar um pouquinho às páginas da sua Bíblia, Marcos 7, 21, Jesus havia declarado qual é a fonte dos problemas humanos. Ele já havia ensinado que o coração do problema é o problema do coração. Veja, Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro. Não é de fora, isso está no ser humano caído e pecador. Então, quando Moisés tem que administrar uma situação lá no Antigo Testamento, no deserto, é porque no coração do homem há mal suficiente para prejudicar o próximo. E é por isso que precisa ser administrado. Mas Jesus não perguntou o que foi prescrito ou o que foi permitido. Jesus perguntou o que foi ordenado. Mas os fariseus são espertos. Portanto, irmãos, ao relacionar a descrição feita por Moisés sobre como proceder em relação ao divórcio
com a dureza do coração humano. Jesus está dizendo que o divórcio acontece porque as pessoas estão muito mais preocupadas consigo mesmas do que com a vontade ou com o plano de Deus para a vida delas. Não interessa o que Deus ordenou, ou o que Deus pensa para a minha vida, o que eu quero fazer do meu jeito. A teimosia de um coração obstinado, que não muda, que não se ajeita, que não se dispõe a viver um casamento nos padrões que Deus estabeleceu. E aí? É dureza, que não permite que você mude as suas atitudes com o outro. Então, quando acontece a separação, é porque não houve sensibilidade, é porque não houve amor ao próximo, é porque não houve o abrir mão de si mesmo, houve bastante egoísmo. Porque em toda a Bíblia está muito clara a relação de Deus com o divórcio. E eu quero usar como exemplo aqui o que Malaquias nos deixou registrado no seu livro, Malaquias 2, verso 13 a 16, onde nós descobrimos que Deus não aceitava o culto dos israelitas por causa dessa questão. Veja, Malaquias 2, verso 13 a 16. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Por que Deus não aceita a nossa oferta? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre tu e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Deus odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Então, Deus, está claro aqui qual que é a posição de Deus em relação ao repúdio. Deus odeia o repúdio. Ou seja, Moisés não estava autorizando em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Moisés estava administrando os males da dureza do coração humano. A resposta para um casamento em frangalhos não é divórcio. A resposta de Deus para um casamento em frangalhos é arrependimento. É coração quebrantado, coração amolecido. É isso que Deus quer que aconteça com casais em crise, que se arrependa, que mude atitude, que priorize o outro. É isso. É amar mais a Deus e menos a si mesmo. Porque em seguida Jesus deixa muito claro qual é o propósito de Deus em relação ao casamento. Nos versos 6 a 9 aí do texto que nós temos lido, diz que Jesus vai repetir literalmente agora aquilo que ele perguntou para os fariseus. O que Deus ordenou? O que Moisés ordenou? O que foi ordenado por Deus através de Moisés? O que foi? Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25. Quem escreveu o livro de Gênesis? Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. O que Jesus perguntou para os fariseus? O que Moisés vos... Então, o que está ordenado está onde? Jesus mostra onde está. Não está em Deuteronômio 24, de 1 a 4. O que Deus ordenou está em Gênesis, capítulo 2, verso 18 a 25. E o que está lá? Verso 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Esse é o primeiro ponto. Deus fez dois sexos, o masculino e o feminino. A Bíblia descreve dois gêneros provenientes destes sexos objetivamente criados por Deus. A Bíblia fala, sim, sobre expressões de subjetividade desvelada em disforia de gênero, mas não como algo admirável ou como algo que deve ser tratado com naturalidade. Não. Segundo a cosmovisão bíblica, segundo o que a Bíblia nos ensina em relação a essa disforia de gênero, deve ser algo que precisa ser trabalhado à luz dos conceitos relacionados ao evento da queda, em Gênesis 3. Aconteceu uma queda ali, que trouxe um desequilíbrio geral para as condições naturais do homem, e a questão da disforia de gênero precisa ser trabalhada à luz da narrativa de Gênesis 3. Esse é o ponto. Versos 7 a 9.
Nos versos 7 a 9, nós temos versículos, né, nestes versículos nós temos uma descrição do que ficou conhecido culturalmente como casamento, que foi o que estava ordenado por Deus através de Moisés. O que Moisés nos ordenou? Está lá em Gênesis capítulo 2, 18 a 25, Jesus está repetindo. E a primeira coisa que Jesus pontua é: Deus fez homem e mulher. Em segundo lugar, Jesus nos traz aqui a descrição do que ficou conhecido culturalmente como casamento, e o que está envolvido nesse tipo de união, conforme os preceitos divinos revelados na Escritura Sagrada. O que é casamento? O que está envolvido no casamento? Jesus vai repetir a passagem de Gênesis, verso 7. Por isso, o que é casamento? Deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. O que Moisés ordenou? Moisés ordenou que o homem e a mulher, quando se separar, precisa de um documento. Não! Moisés ordenou que o homem se unisse à sua mulher. Moisés não ordenou que o homem vai separar da sua mulher. Não foi isso. O que Deus ordenou por meio de Moisés é que o homem deixe o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Essa é, na verdade, a definição milenar de casamento. A união entre um homem e uma mulher. Particularmente, com todo o respeito do mundo, eu entendo que outros tipos de união similar a essa, e quando eu digo que é similar, porque tem outras características que a diferem dessa referência. Apenas como exemplo, a questão da reprodutividade. Dentre tantos exemplos de peculiaridade entre a união e o homem e a mulher, para outros tipos de união, por exemplo, a possibilidade de se reproduzirem, de ter um filho, de ter um fruto daquele relacionamento. E isso traz uma peculiaridade, é um exemplo, só um exemplo de peculiaridade, de diferença existente. A união entre um homem e uma mulher, a união entre um homem e um homem, a união entre uma mulher e uma mulher. Então, meus irmãos, considerando que existem peculiaridades relacionadas à união entre um homem e uma mulher para outros tipos de união, dado a essas peculiaridades, eu entendo que a união entre um homem e outro homem, ou a união entre uma mulher e outra mulher, e sabe-se lá quantos outros tipos de união que a subjetividade humana poderá conceber no decorrer dos próximos anos, não deveria ser chamada de casamento, considerando o conceito milenar relacionado a esse termo. Acho que nós não temos que ressignificar o termo. Casamento, milenarmente, é a união entre homem e mulher. Este é o conceito milenar de casamento. Então, no que se refere a outros tipos de união, eu entendo que, dado as peculiaridades da união entre uma mulher, deve ser tratado, talvez, com outro termo. Existem outros termos que podem ser usados para se referir a esse tipo de união, porque a gente sabe que a união entre um homem e mulher tem peculiaridades em relação a outros tipos de união. É só isso que eu estou dizendo. Os versos 8 a 9 diz o seguinte: com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Isso é o que Deus ordenou, isso está em Gênesis, isso é o que Deus ordenou através de Moisés. O que vos ordenou Moisés? Qual que é a resposta que os fariseus tinham que dar? Moisés ordenou que o homem vai se unir à sua mulher, Moisés ordenou que, na verdade, Deus criou homem e mulher, Moisés ordenou que o homem se une à sua mulher, e Moisés ordenou que os dois sejam uma só carne, de modo que já não são dois, de modo que já não existe outra alternativa. Isso é o que Moisés ordenou. São um só. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, os versículos 8 e 9, nós temos o princípio escriturístico da insolubilidade do casamento. De acordo com Deus, que o planejou, não há alternativa 2. É um caminho sem volta, sem desvios. Há um só trajeto e uma só opção. À luz desse texto, qualquer outra situação que afaste um homem e uma mulher que se uniram matrimonialmente, que não seja a morte, não tem nada a ver com Deus, mas, segundo Jesus, tem a ver com a dureza do coração das pessoas. Esse não é o projeto de Deus, mas é a dureza do coração humano que faz com que essas coisas aconteçam. Tem a ver com pecado, com transgressão da vontade e dos mandamentos de Deus. Mas, pastor, isso que o senhor está dizendo não é muito forte?
O senhor não está sendo muito duro, o senhor não está sendo muito retrógrado no seu posicionamento? Olha, os discípulos de Jesus também acharam isso. Os versos seguintes vão mostrar que os discípulos em casa, verso 10, voltaram a interrogar Jesus sobre esse assunto. Por quê? Porque Jesus falou de uma maneira muito dura. Jesus disse que não há alternativa 2. Que qualquer situação que tenha um desfecho de separação, a não ser a morte, não vem de Deus. É coisa de dureza de coração, é por causa do pecado humano. E aí os discípulos acharam isso meio pesado. E por que vocês acham que os discípulos tocaram no assunto novamente quando eles chegaram em casa? Por que vocês acham que os discípulos voltaram a interrogar Jesus sobre esse assunto? Certamente porque não haviam entendido direito, certo? Ainda tinham dúvidas. Errado. Errado. Exatamente o contrário. Se a gente vai na narrativa sinótica do Evangelho de Mateus, está no capítulo 19, no versículo 10, nós vamos descobrir que os discípulos tocaram no assunto novamente com Jesus, quando chegaram em casa, foi porque eles entenderam perfeitamente o que Jesus havia ensinado. E o que Jesus havia ensinado era um conceito tão profundo que as suas mentes, ou tão profundo nas suas mentes, que eles externam essa compreensão de uma maneira tão forte, do mesmo modo como ela foi passada para eles. Olha Mateus 19, verso 10. Disseram-lhe os discípulos, é a mesma narrativa feita, nós lemos aqui por Marcos, e Mateus também fala sobre este fato. E Mateus diz, disseram-lhe os discípulos, se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, o quê? Não convém casar. Eles entenderam. O que eles entenderam? Com Deus não tem alternativa 2. O homem se unir à sua mulher, os dois serão um e já não são mais dois, mais um. O que Deus juntou, não separa. Então, se não tem alternativa 2, se eu estou, para agradar a Deus, preso, unido para sempre a essa mulher, é melhor que eu não me una. Por quê? Porque não é para qualquer um, né, irmãos? Não é para qualquer um. Veja só, entenderam muito bem a ideia. Se não existe alternativa 2, se é um caminho sem volta, se eu não posso desfazer a união, é melhor nem fazer. Veja que eles entenderam muito bem a profundidade do significado do casamento. Em Mateus 19, 11, Jesus deixa claro que este é um conceito só para quem já nasceu de novo, só para quem é nova criatura, só para quem vive para e por Cristo, só para quem abriu mão da sua própria vida pela vida de Deus, só para quem tomou a cruz e se dispôs a seguir o Mestre de Nazaré. Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 19, 11, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. E quem são esses? Aqueles que amam mais a Deus do que a si mesmos. Aqueles que amam mais a vontade de Deus do que a si mesmos. Aqueles que estão mais interessados em agradar a Deus do que ser feliz. Jesus não dá volta, ele vai direto ao ponto. Veja o verso 11 a 12. Aqui, para encerrar a nossa exposição de Marcos 2, 10, 2 a 12. Veja o verso 11. Quem se divorciar e casar com outra pessoa, comete adultério. É o que ele diz no verso 11 e 12. Aqui é uma leitura bem dinâmica. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. É assim. Se você divorciar e casar com outra pessoa, você comete adultério. Eu creio que a lei que eu mencionei no início dessa nossa abordagem, a Emenda Constitucional 66, relacionada à facilitação do divórcio, é o claro sintoma de uma sociedade em decadência que se afasta cada vez mais dos planos de Deus. É o resultado da cosmovisão que permeia a mente das pessoas que estão se lixando para a vontade de Deus, para a palavra de Deus. Vamos casar. Se não der certo, a gente separa.
Se não deu certo, tem que separar, porque eu quero ser feliz. Você quer ser feliz? Ou você quer agradar a Deus? Deus é mais importante ou é a sua vontade, a sua felicidade? A minha felicidade está em Deus. Essa é que é a questão. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e ter prazer em Deus. Salmo 73, o Asaf diz, não há outro em quem eu tenha prazer nessa terra, eu tenho prazer no Senhor. Então a gente precisa ter prazer em Deus. Se a gente tiver prazer em Deus, essa é a nossa felicidade, agradar ao Senhor. Então essas opiniões que eu acabei de falar, vamos casar, se não der certo a gente separa, se não deu certo tem que separar, tem que ser feliz, essas opiniões das pessoas, ou melhor, essas são opiniões das pessoas, mas e Deus? O que Deus diz sobre esse assunto na palavra? Eu acho que ficou muito claro com a leitura que a gente fez aqui desse texto. Primeiro ponto, divórcio é resultado da dureza do coração humano. Desculpa, Jesus que está falando. Divórcio acontece por desobediência, por rebeldia, porque as pessoas ignoram qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Ah, pastor, você fala isso porque você nunca viveu o que eu vivi no meu relacionamento. Que ilusão, né? As pessoas acham que o meu casamento está de pé porque eu e a Fernanda somos completamente apaixonados um pelo outro, nos damos muito certo, somos plenamente felizes. Irmãos, se eu estou casado até hoje, é porque Deus me deu uma mulher crente, que ama Ele mais do que ama até mesmo a mim, porque motivos não faltaram para que ela juntasse as coisas dela e fosse embora, e a recíproca é verdadeira. Motivos não faltaram para mim juntar minhas coisas e ir embora. Agora, não interessa o que eu quero, interessa o que Deus quer. Interessa qual é a vontade de Deus, e se não tem alternativa 2, a gente tem que se ajeitar. Ou seja, coração duro tem que quebrantar. E tem que mudar. Ah, mas pastor, então vocês estão juntos somente por causa do compromisso? Que relacionamento medíocre. De maneira nenhuma. Não é só uma questão de não se divorciar, é uma questão de viver o casamento à luz do que a palavra ensina sobre ele. Nós somos uma só carne, ou seja, Deus mandou ela me honrar e me respeitar, e mandou eu dar a minha vida por ela. E eu digo para vocês, ela não me honra e não me respeita como deveria, e eu nem dou a vida por ela como eu deveria, mas como novas criaturas em Cristo Jesus, nós temos essa disposição no coração. Podemos até, por causa do egoísmo, do pecado que ainda habita em nós, a gente luta contra ele, não conseguir fazer isso. Mas há uma disposição, e isso é suficiente para sustentar o amor, o verdadeiro amor de um casal. Então, não é o amor, presta atenção, à luz da Bíblia, não é o amor que sustenta o casamento. À luz da Bíblia, não é o amor que sustenta o casamento. Ah, vamos ter que divorciar porque o amor acabou. O amor acabou. Quem disse que é o amor que sustenta o casamento? O que sustenta o casamento é um compromisso, é uma aliança. Deus falou através de Malaquias, eu odeio o repúdio, porque você fez uma aliança com a mulher da tua mocidade. E é essa aliança que sustenta o amor. Não é o amor que sustenta o casamento. O que sustenta o casamento é o compromisso, e o compromisso sustenta o amor. Porque você tem um compromisso de honrar, de ser fiel, de se dedicar, de cuidar, de se doar. Casamento é criação de Deus e é indissolúvel. Se a gente aprendeu por um ponto que divórcio é resultado da dureza do coração humano, a gente aprendeu que casamento é criação de Deus. Lembrando que o casamento é tomado pelo apóstolo Paulo como um símbolo da união de Cristo e de sua igreja. Há um ditado que diz que os opostos se atraem, né? Mas eu acho que os opostos, eles se distraem. Por que os opostos se distraem? Na verdade, os dispostos se atraem. Os opostos se distraem. Os opostos se distraem encantados com a diferença de um e outro por algum tempo. Mas perenidade tem a ver com os dispostos e não com os opostos. Aqueles que estão dispostos a viver os planos de Deus nas suas vidas. Os dispostos se atraem, os opostos se distraem.